Boa noite a todos aqui estão presentes. Agradecer a presença que estão à distância aí. Boa noite, Guina. Seja bem-vindo, João, Eusa, irmão João, Sônia, Juscelia. Sejam todos bem-vindos. Muita paz no coração de cada um. Agradecendo a presença que estão presentes também aqui no centro. Que Jesus possa nos abençoar. Tenhamos uma noite maravilhosa. Vamos então, todos nós, elevar os nossos pensamentos a Deus. Vamos todos sintonizando com o alto. Vamos harmonizando nossos pensamentos, nossos sentimentos. Vamos entrando em sintonia com o mais alto, com Jesus, com o nosso Pai maior, com sentimento de gratidão pelo dia, pela vida, pelo corpo que nos deu, pelo alimento de cada dia, pela chuva, pelo ar, pela água, por tudo que nos dá. Agradecemos, Senhor, pela misericórdia divina, pelo atendimento espiritual de cada dia dos bons espíritos. Agradecemos todos os bons espíritos que nos auxiliam sempre, que nos amparam, nos protegem cada dia. Que a tua luz, Jesus, possa ser derramada em favor de todos nós que estamos aqui reunidos, sendo todos abençoados, tanto que estão presentes aqui fisicamente, como presentes pelo aplicativo, de forma à distância, online. Que Jesus possa visitar cada lar. Que Jesus possa visitar cada lar, amparando cada um dos nossos irmãos. Amparando os encarnados, os desencarnados, e também todos aqueles com os quais nós entramos em sintonia. Que a tua paz, Jesus, esteja com todos nós, agora e sempre, e que assim seja. Então vamos dar boas-vindas ao nosso amigo João, nosso amigo João Marcelino, vai usar a palavra hoje com o tema A Passagem de Jesus. Segue-me, a passagem que Jesus recomendou para nós. E ele vai falar sobre essa passagem de hoje, colocando para a gente, no nosso dia a dia, esse contexto de Jesus. Segue-me. Seja bem-vindo, amigo João. Obrigado mais uma vez. Boa noite, querido professor. Boa noite, Odilon. Boa noite, Célia, Sônia. Boa noite a todos. Que Jesus nos ilumine, né? E vamos então recordar essa passagem que o professor disse, né? Onde Jesus caminhando, passa por Mateus, lá sentado na mesa lá, cobrando o impostozinho dele, porque ele era cobrador de imposto, né? E faz aquele convite. Segue-me. E o que ele fez na hora? Ele perguntou, seguir para onde? Por quê? Para quê? O que ele fez? Nada disso ele fez. Ele não fez pergunta nenhuma. Ele fez aquilo que a gente tem dificuldade de fazer até hoje. Por mais que Jesus continue fazendo o convite, segue-me, vinde a mim, vós que estáis sofrendo, eu sou o caminho, a verdade, a vida. E Jesus está sempre, todos os livros, os evangelhos, está convidando o tempo todo, e a gente não consegue ainda ir. O que ele fez? Não perguntou nada, levantou e seguiu. Esse episódio é aparentemente simples, né? Mas se reveste assim, de tanta importância, de tanto significado para a gente, que mereceu 2 livros, do Chico e do Emmanuel, exatamente com esse tema. São 2 livros de mensagens belíssimos, como sempre, né? Belíssimos. É exatamente isso aí. Segue e levantar e seguir. São os 2 livros. Por quê? Porque Jesus continua convidando. O chamado continua de pé, né? Mas, como Mateus começou a seguir, Mateus ofereceu um jantar, uma festa, uma comemoração, um agradecimento, né? E convidou os amigos e tal. E, como sempre, a maledicência, né? Está na frente, os interesses mesquinhos, enfim.
a falta de fé, a falta de respeito, começaram a questionar. Como é que seu chefe vem comer com gente... Porque os amigos de Mateus eram tudo cobrador de imposto, esse tipo de gente assim, né? Seriam os funcionários públicos, os publicanos, digamos assim. Aí o Cristo ouve e responde, fala, olha, os sãos não precisam de médico. Eu não vim pelos sãos, eu vim pelos doentes. Eu vim para buscar aquele que está perdido. Eu vim para buscar, para levantar quem está caído. E fazer esse convite. Eu vim para convidar os doentes. Né? E com isso, o que ele faz depois, né? Ele acrescenta, olha, vocês têm que aprender o que significa. Eu quero misericórdia e não sacrifício. Eu quero piedade e não oferenda, ofertas. Eu quero o amor, a cordialidade, o respeito, a boa vontade entre os homens. Eu vim para isso, para vir mostrar essa boa vontade, né? Porque Jesus, em outro momento, ele diz ainda, olha, não pense que eu vim para destruir a lei e os profetas. Eu não vim para destruir. Eu vim para cumprir, ensinar a cumprir a lei e os profetas. Eu vim para ensinar. E eu digo mais, até que a terra e o céu passará, mas nada do que está escrito na lei será tirado. O que está na lei é para sempre. Por isso que não pode ser destruída, né? Porque que lei que ele está dizendo? A lei que ele vem ensinar e aquela que está... Se você pegar lá na sua Bíblia, lá no Evangelho de Jeremias, no capítulo 31, o Senhor está dizendo, olha, eis que eu gravei as minhas leis no seu coração e na sua consciência, no seu entendimento. Ou seja, então a lei já está gravada em nós. Mas quem gravou essa lei em nós? Jesus, de outro momento, ele disse, ó gente, muito antes de Abraão, eu sou. Quer dizer, antes que Abraão existisse, eu já sou. Ele é o quê que ele quis dizer? Ele é o nosso governador, é o nosso mestre, é o nosso Senhor, é o nosso Deus. E ele gravou essa lei. Mas então, como está arquivada lá no fundo do coração, lá na nossa consciência. Às vezes a gente tem muita, não vou dizer muita, mas alguma dificuldade em fazer essa caminhada. E lá no coração, e lá no fundo da minha consciência, descobrir o que está escrito. Às vezes eu comento alguma coisa, eu vejo uma cena assim, que me incomoda, me deixa mal, sabe? Meio preocupado mesmo. Mas eu não tenho coragem de assumir. Eu sei que isso é pecado, porque meu coração está me dizendo. Às vezes a gente faz ouvidos moucos, olhos cegos, para não ver a verdade. Porque às vezes a verdade me incomoda. Eu sou muito bom para ver a verdade dos outros. Mas a minha é muito difícil fazer essa jornada. E isso é um defeito da humanidade. Eu estava aqui na nossa comunidade assistindo uma missa, né? E o padre falou uma coisa, falou, gente, lá no quarto, no meu quarto, aonde eu durmo toda noite, a 8 metros de distância tem um altar montadinho. E tem vezes que eu não consigo fazer essa caminhada. Eu não consigo deixar da minha cama e ir no altar fazendo oração. Aqui fica muito longe para mim. E essa caminhada não é para o altar, não é lá no centro espírita, não é lá na Assembleia de Deus. Essa caminhada é para dentro de mim. Eu tenho que descobrir a lei, eu tenho que descobrir o Cristo. O Paulo ainda fala isso, olha, não, vocês estão esquecendo que o Cristo habita em vós? Quer dizer, eu tenho dificuldade para encontrar o Cristo, não é no meu vizinho, não, é em mim. Isso às vezes pesa, fica difícil, mas o que eu posso fazer? Quer dizer, se lá desde Abraão nós já temos essa lei, não estava funcionando, o que Jesus chamou o Mateus então?
Porque ele, na verdade, não chamou só Mateus, porque ele queria aquilo escrito no papel, registrado no papel, porque se a gente está com um caderninho na mão, de repente fica mais fácil a gente dar uma olhada de vez em quando. Né? Então, Mateus não perguntou para que o que o senhor quer comigo? Não, me chamou, eu fui. Já fui, estou indo, estou aqui. Né? Tá bom. E tem outra coisa importante também. Paulo também teve essa necessidade e repetiu isso aí, através do Timóteo. Uma coisa muito importante, que às vezes a gente até ignora, mas é exatamente esse chamado. Gente, tudo é o vinde a mim. Jesus vem, segue-me. Jesus está sempre chamando. Então, Paulo, na sua segunda carta ao Timóteo, ele fala, olha, fez uma série de recomendações, encomendou um monte de coisa e falou, olha, quando você vier, traz a capa, traz não sei o quê, e me traga os pergaminhos com as memórias de Mateus. Olha o serviço. Olha por que Jesus chamou Mateus. Isso lá Paulo falando, séculos depois. Né? Tempo depois. Me traz as memórias de Mateus, os apontamentos de Mateus, ou seja, as atividades do Senhor. É aquele relatório que ele fez. Me traga que vai fazer falta, antes que se perca. Ele foi, levou, e ele encomendou outra coisa. E me traga também o Marcos, que ele pode ser muito útil. A gente tem... Eu até vou não colocar a mão no fogo contra mim, não. Mas eu já vejo, assim, muitas pessoas olham assim, para o Evangelho de Marcos com uma certa reserva, algum pouco caso. Isso aí o Evangelho de Marcos é apenas o resumo do Evangelho de Mateus. Graças a Deus que é o resumo da memória de Mateus. Que ele pegou os rascunhos, jogar lá, ninguém sabia quem estava cuidando, e fez um resumo. E daí, provavelmente chamou a atenção de alguém com competência, com recurso, fez a nossa maravilhosa Bíblia, os evangelhos que a gente tem hoje. Mas partiu dessa atitude. O Paulo repetiu para o Timóteo, levanta e segue-me, vem a mim e traz o material que você tem. Né? E quem também, graças a Deus, entendeu muito bem eu não vim destruir a lei nem os profetas, foi o pessoal que auxiliou, que orientou o Kardec na confecção do nosso Evangelho, o Evangelho segundo o Espiritismo. Porque o Evangelho segundo o Espiritismo, ele começa com o quê? O primeiro capítulo, o que está repetindo a palavra de Jesus? Eu não vim destruir a lei. Primeiro capítulo do Evangelho. E outra coisa, abre o Evangelho com os mandamentos, com as leis mosaicas, com os mandamentos que Moisés copiou, certo? E todo o capítulo, desse 1 ao 28, é o Cristo chamando. Vem, eu sou o único caminho. Jesus nunca disse, eu sou o melhor caminho, não. Eu sou o único caminho que leva ao Pai. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Mas uma das condições para a gente seguir esse caminho, a mais simples, mas tão simples que ele deixou, primeiro foi que teve um momento que ele disse, olha, eu já não vos chamo mais de meus servos. Vocês já não são os meus servos, são meus irmãos. São meus irmãos. É o nosso irmão maior. É o nosso Deus, é o nosso Cristo. Mas é o nosso irmão. E ele nos trata assim. E o que ele fez? A gente chegou cansado do trabalho, numa tarde, ele pegou uma toalha e foi lá e lavou os pés de todo mundo. Pedro ficou bravo, o senhor nunca vai me lavar os pés, não sei o quê. O Pedro sempre arrumava uma encrencazinha, né? Tipo eu assim, vivo encrencando. Aí vai, então tá bom, Pedro, se eu não posso te lavar os pés, então você não está comigo, você não está em mim. Ele, não, senhor, o que é isso? O senhor pode me lavar os pés lá, tal. Tudo bem. Mas o que ele diz depois? Gente, vocês acham que eu sou o mestre? Realmente eu sou o mestre. E se eu vos lavei os pés, lavei e enxuguei os pés de cada um, porque eu espero que amanhã, quando eu não estiver mais aqui,
nesse corpo, laveis os pés uns aos outros. Gente, lavar os pés para aquele povo era a coisa mais necessária do mundo, era vital, porque o cara andava o dia todo, né, naquelas estradas, aquele sol escaldante, à tarde ele estava com os pés em desastre, seco, queimado, machucado e tal. Então, lavar os pés é você colocar a mão na dor do seu irmão, na sujeira, daquilo que está incomodando o seu irmão. Às vezes a sujeira não está no pé, às vezes está no pensamento, está no coração. Você vem com vocês, tem. Chega perto dele, dá um sorriso, um gesto de boa vontade. Isso é lavar os pés. É dar a mão para o seu irmão. Dá a mão para o seu irmão. Ajude o seu irmão. O Paulo fala uma coisa muito importante. Está lá, se eu não me engano, está lá no Romanos 15, alguma coisa. Se não for lá, vocês procurem. Acho que ele fala o seguinte. Gente, nunca esqueçais da hospitalidade. Porque essa tal de hospitalidade, algumas pessoas, sem saber o que estavam fazendo, hospedaram anjo, hospedaram santo. O que é hospitalidade? É receber a pessoa. É receber a pessoa. É lavar os pés. É curar um machucado, passar um pano molhado para limpar a ferida do meu irmão. Isso é aconselhar. Tem uma passagem muito bonita, que eu não lembro agora, mas daqueles dois discípulos que estavam saindo para a cidade que eu esqueci o nome agora, me perdoe, mas eles caminharam com Jesus. Jesus contando a história e tal, eles não entendiam nada. Né? Mas chegou um determinado momento, no fim do dia, eles parou, o rapaz, era Jesus, só que eles não sabiam. Gente, me lembra o nome da cidade, que deu um branco aqui. Aí o moço fez questão de seguir a viagem. Ele falou, não, mas você não vai agora sozinho nessa estrada perigosa, já está de noite, entra e vem comer com a gente. Entra e vem comer com a gente. Tá bom. Não, eu aceito, tal, que realmente eu não quero ir sozinho. Eu aceito o convite. Mas quando eles pegaram no pão, quando eles partiram o pão, o que aconteceu? Quando eles lavou os pés, quando fez aquele gesto, fez aquilo que Paulo mandou, repartiu o pão, caiu a ficha. Diz, mas é o mestre. Eles olhou, já não viu mais o mestre. Mas, quer dizer, eu caminhei com Jesus o dia todo e não conheci. Eu só vi Jesus quando eu abri o coração para dar um pedaço do meu pão para ele. Viu? Um pão velho dormido, duro, seco. Mas é o que tem. É que você lava os pés. É ir em socorro da pessoa. E você lava os pés. Né? Mas voltando então ao Evangelho. Né? Seguindo algumas, até separei aqui, porque falar de mãe sempre é bom demais. Né? A gente tem uma... vamos falar nós, não. Eu tenho alguma reserva. Naquela cena que Jesus está reunido com o pessoal, alguém chega lá e fala, Senhor, sua mãe e seus irmãos estão aí. Ele pergunta, mas quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? E completa. Olha como que ele completa. Aquele que segue a vontade de meu Pai que está no céu é minha mãe e meus irmãos. A gente diz, ele fez pouco caso da mãe. Não! É a família de Deus que é a verdadeira família. E ele não aceitou o privilégio, aquela história assim, ela pariu Jesus, então ela tem que ser importante. Não. Para ele, a mãe, ela pariu, é um filho de Deus, como ele. Ele não falou que é nosso irmão? Ele disse, eu sou o irmão de vocês. Então, ele espera, isso é lavar os pés uns dos outros. É fazer a vontade de meu Pai que está no céu. Minha família é essa. Né? Mas tem outras, eu vou ver se eu encontro aqui que eu costumo perder, tá bom? Já perdi uma. Sim, outra coisa. O mandamento, honra teu pai e tua mãe. Por quê? E mais, honra o pai e mãe. Todo pai, toda mãe. Então, por quê? Para que você possa ganhar
a terra que o Senhor teu Deus te dará. Paulo, lá no Efésios capítulo 6, parece, 6, 2. Efésios, Paulo diz, olha, todo mandamento está ordenando, faça isso, ou proibindo, não faça assim. É mandando, é ordenando. E esse é o contrário. Ele está oferecendo um prêmio. Ele está oferecendo um prêmio. Faz assim que você vai ganhar o reino do céu. Honra pai e mãe. Para quê? Para ganhar o reino do céu. Não é isso? E tem, olha, uma coisa importante também. Jesus pergunta, não? Quem fez essa viagem também e levantou para atender foi o profeta Elias. Elias fez uma besteira aí, o Jesus estiver passando o tempo, isso me avisa. Fez umas bobagens lá, andou maltratando uns pessoal de outra religião, não sei o que e tal. E depois ficou com vergonha, com remorso. Porque a gente tem isso, às vezes eu estou com remorso, eu caio e vou chorar. Não, levanta! Jesus não quer me ver enjoelhado, chorando, arrependido, morrendo. Ah, eu não presto, eu sou um pecador. Claro que você é pecador, mas levanta e faça alguma coisa. Vai esperar o quê? Vai ver que Jesus vai aqui me levantar? Não, Jesus nunca levantou ninguém. Ele sempre deu tudo que a gente pede, ele dá. Mas ele quer que a gente levanta. Vem, levanta, caminha, pega a sua enxada, faça alguma coisa. Então, o Elias fez essa bobagem, depois isolou, foi lá para um deserto, tal, entrou numa caverna, estava lá chorando. Aí o Senhor mandou o anjo dele, tá? Vai chamar o Elias. Ele foi lá, Elias, levanta. Ele se não ouviu, o anjo repetiu, Elias, levanta e come. Ó, você tem que alimentar, porque você tem uma caminhada tão grande. Que caminhada doida é essa grande que Elias tinha que fazer? Gente, essa caminhada que eu tenho que fazer, que eu não dei conta ainda, é de encontrar o anjo que habita em mim. É encontrar Jesus em mim. É me encontrar como um servo de Deus. Quando falou assim, você tem uma longa caminhada, ele levantou, comeu tudo que tinha, rapou o prato e sumiu no mundo. Sabe quanto tempo ele caminhou? Ele apareceu depois, lá no Rio Jordão, ensinando o povo a batizar, com o nome de João Batista. Isso aí já não é eu, não é o Espírito que fala. Quem fala é Jesus. Evangelho de Mateus, capítulo 11, não sei quanto, Jesus fala, olha, se você quer dar crédito, quer saber, ele é o Elias que estava por vir. Jesus confirmou isso. E o que ele fez de extraordinário? Nada. Ele chegou lá na beira do rio. Ah, senhor profeta, não sou. Você é isso? Não sou nada. Eu vim ensinar. Mas o que nós temos que fazer para batizar? É simples. Se seu irmão tiver com filho, se tiver 2 camisas, dá uma camisa para ele. Se você está com fome, reparte a sua comida com ele. E outra coisa, contenta com seu salário. Contenta com aquilo que você consegue buscar. Porque isso está nos mandamentos. Não desejar a mulher do próximo, não desejar o boi do próximo, a roça do próximo, a vida do próximo. Não. Trabalha. Planta. Para quê? Para receber o batismo do Espírito Santo. Receber o batismo do Espírito Santo. Outra coisa que a gente fala também, um exemplo muito grande também com o profeta Elias, é a respeito das mães. Jesus fala, olha, quem não odiar pai e mãe não pode ser meu discípulo, não serve para ser meu discípulo. Gente, odiar, lá no Evangelho, odiar nesse sentido, é pobre, não tem como, é amar menos. Eu não posso amar meu pai e minha mãe como eu amo Jesus, como eu amo a Deus. Jesus convidou, igualzinho, o profeta Elias, igual Jesus fez com Mateus, o profeta Elias fez com como é que chama o homem, meu Deus do céu? Eliseu. Convidou Eliseu e falou, mas eu posso beijar meu pai e minha mãe, despedir? Claro que pode, mas você vai e volta, eu volto. Então vai. Ele foi, tinha uns bois lá que ele arava a terra, né? Trabalhava, ele matou esses bois, fez uma festa, chamou os amigos, tomou umas cachaças e foi seguir ali. Provavelmente está seguindo Elias até hoje. E é isso que Jesus está esperando. Até hoje.
Você deita a mão no travesseiro, tem uma parte da Bíblia que eu não lembro onde, que fala o seguinte: à noite, na sua cama, conversa com seu travesseiro e cale-se. É provérbio, não sei quanto, gente. Mas converse com o travesseiro e cale. Para que calar? Para ouvir Jesus convidar. Vinde a mim. Muitíssimo obrigado pela gentileza do convite. Gratidão. Que Deus abençoe. Amém. Obrigado. O Evangelho de Jesus. Sobre como nós vamos seguir o Cristo. Então, esse técnico é uma orientação interessante, muito importante, porque Jesus está nos chamando a todo momento. O chamado primeiro foi feito, vem lá do estudo de Moisés, vem do profeta, depois passa por Jesus, aí vem o Consolador, e nós estamos ainda sendo chamados e não conseguimos muito ainda a seguir. Então, nós precisamos de avisar para esse mundo. Muito boa mensagem. Gratidão. E nós, então, agradecemos a presença de todos. Que Deus possa nos abençoar. E vamos passar agora para os nossos amigos de novo para fazer agora a festa de encerramento e passo de distância. Então, vamos ficar aqui no centro para o espaço comercial.